A gente não pode cair na cilada, correr o risco de achar ou de normalizar os números todos da Covid-19 no Brasil, né? Porque esses números vão se acumulando. Aí a gente traz aqui a pauta e mantém no radar outros tantos assuntos que estão no entorno da Covid-19, dessa pandemia no Brasil, mas a gente não pode esquecer o que é fundamental. Os números ainda são muito expressivos de mortos e de contaminados no Brasil. A gente está falando aqui de mais de 65 mil mortes no Brasil. O Brasil continua na segunda posição no ranking mundial na quantidade de pessoas que morreram vítimas dessa doença. Some-se a isso uma outra questão que é super importante. Tem gente morrendo em casa. E isso acaba não sendo contabilizado no momento de pandemia, né? Porque, são muitos os mortos pela Covid-19? São muitos os mortos que têm medo de ir a um hospital e abandonam outros tratamentos. Acho que está na Folha de São Paulo de hoje. Os dados são impressionantes do aumento no volume de pessoas que morreram em casa, simplesmente porque não buscaram um tratamento contra um câncer, porque interromperam seu tratamento contra problemas cardíacos, gente que está morrendo em casa. Isso vem na esteira dessa pandemia, né? Essas mortes também há um elemento aí, e é difícil de mensurar isso, né? Mas estão na esteira, elas são computadas como resultado dessa pandemia também. Uma boa parte desses pacientes tivesse prosseguido nos seus tratamentos, conseguiria sobreviver. Então a gente não pode perder de vista os números, deixar de falar desses números que continuam, sim, impressionantes, altos, ainda que a gente fique aqui com amplas discussões necessárias, tudo isso é verdade, sobre reabertura, sobre necessidade de retomada da economia, tudo isso é verdade também, mas não vamos perder de vista esse número que é alarmante. Tem muita gente sofrendo ainda por causa dessa doença, uma doença fatal. Sobre ela ainda não se sabe tudo, faltam muitas informações ainda sobre o coronavírus, né? Ainda não é possível compreender na totalidade por que em algumas pessoas nenhum sintoma aparece, porque em outros casos a situação se agrava tão rapidamente. Então, assim, acho que só a gente não pode perder isso do radar. Manter isso em vista é fundamental, né? A gente ouviu na reportagem do Fábio França os gastos até aqui realizados pelo governo federal. Tem um volume muito maior financeiro aí a ser utilizado. E é importante lembrar também que até agora continuamos sem o ministro da Saúde efetivo nessa posição. Isso. Além das trocas, né, sobre as quais a gente falou, não temos nesse momento um ministro para valer oficialmente nessa posição, fundamental agora. E para não perder o bonde, também não temos um ministro da Saúde, temos um ministro interino, mas em compensação temos um secretário especial de Cultura. Mário Frias ontem estreou no Twitter e cometeu um erro de português. Ele escreveu 4 palavras e conseguiu errar uma delas. Era uma resposta ao ministro Tarcísio Freitas, um dos melhores quadros desse governo, sem ironia nenhuma, um dos melhores ministros, o da infraestrutura, que anunciavam a assinatura de um contrato de concessão da BR-101 em Santa Catarina, entre Paulo Lopes e a divisa com o Rio Grande do Sul, 7 bilhões de reais em investimento privado, tudo muito bom, tudo muito bem. E o Mário Frias foi lá parabenizar o colega. Parabéns, Tarcísio. SC agradece. Agradece com C cedilha. Parabéns pela estreia, secretário. É verdade. Com C cedilha? Ele apagou rapidamente o Não foi uma provocação, uma brincadeira, uma homenagem? Não, porque se provar em fraude, se fosse, ele manteria. Faria sentido. Se fosse, ele manteria. Ele apagou imediatamente e escreveu agradece certinho. Tá. Só para registrar aqui, o Pablo Fernandes trouxe os dados mais precisamente, né? Número de mortos em casa cresceu 53% em 4 capitais brasileiras durante essa pandemia, entre os dias 15 de março e 13 de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo menos 10 mil pessoas morreram fora de hospitais por causas naturais em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Segundo o jornal Folha de São Paulo, maior alta foi verificada na capital do Amazonas, 120%. E em seguida aparece em Fortaleza, com aumento de 74%, Rio de Janeiro, 48% e São Paulo, com 34%.